Olá pessoal, bom dia, muito prazer, meu nome é Murilo Bizin, eu sou especialista em inteligência artificial e atuo como Chapter Leader na Icrotech, onde eu já estou há aproximadamente 9 anos e já tive a oportunidade de trabalhar nos mais variados projetos com as mais diversas tecnologias, embora atualmente eu esteja focado em Customer Engagement, ou seja, a gente utiliza as tecnologias de inteligência artificial e exploração de dados para melhorar o atendimento dos clientes, sejam eles internos ou externos. E além disso, eu sou apaixonado por assistentes virtuais, eu acredito que essa tecnologia é o futuro da interação entre nós humanos e as máquinas. Isso não é algo que só eu acredito, porque o próprio Gartner projeta que até 2021, aproximadamente 25% de todos os trabalhadores digitais eles terão acesso a algum tipo de Virtual Employee Assistant no seu dia a dia de trabalho. Isso sem considerar os outros tipos de assistente que eles vão utilizar diariamente em suas casas, no seu cotidiano, nos seus próprios smartphones, nos seus smart devices, entre outros dispositivos que ainda nem foram inventados e que já virão com essa tecnologia embarcada por padrão. Eu felizmente tive a oportunidade de trabalhar em uma série de projetos que implantaram Virtual Assistants aqui no Brasil. Então eles já são realidade, já tem várias empresas que estão aumentando sua produtividade e tendo ganhos tanto de satisfação, né, dos clientes, que melhora significativamente através da adoção desse tipo de tecnologia e solução, quanto ganhos financeiros, dado a redução de custo e de ganho, devido ao ganho de eficiência que esse tipo de solução também traz para esses clientes. Mas afinal, o que são os Virtual Employee Assistant? Os Virtual Employee Assistant nada mais são do que uma forma de a gente executar atividades que antes só podiam ser feitas por um humano. Antes de começar, eu gostaria de esclarecer para vocês que, embora eu vá utilizar alguns exemplos aqui que são voltados para o mundo de telecom, tudo que a gente vai falar daqui para frente, os 6 passos para você conseguir desenvolver seu Virtual Assistant, eles se aplicam a qualquer caso de uso. Então, se você tem um caso de uso que é parecido e ficou na dúvida se ele pode ou não ser aplicado para você também, sim, ele também pode ser aplicado para você. Então, a gente vai falar aqui em 6 passos como que você pode desenvolver o seu próprio Virtual Employee Assistant. Então, pessoal, um cenário que é relativamente comum aí nas operadoras de telecomunicações é a alta dependência da força de campo com o pessoal do back-office, que nesse setor é chamado de NOC, né, que é o Network Operations Center. Então, hoje a força de campo ela depende desse pessoal que fica nesses centros para executar as suas atividades diárias. Então, sempre que ele necessita de alguma informação ou ele precisa que algum procedimento seja executado, que no campo ele não tem permissão ou ele não tem os recursos necessários para conseguir executar esse procedimento, ele acaba ligando para essa central e um operador faz o atendimento e executa esse procedimento por eles. Claro que na realidade a coisa não acontece tão bonitinha assim, né? Então, na verdade, o técnico de campo ele liga, cai numa URA, aí ele seleciona as opções até cair nessa central. Ao ser atendido, fica numa fila para ser atendido, costuma ficar numa fila. Ao ser atendido, ele tem que aguardar o operador acessar, preparar a máquina dele com todos os softwares necessários para executar o procedimento que foi solicitado, aguardar esse procedimento ser executado para efetivamente ele poder seguir com o serviço dele no campo e executar outras atividades. E se ele precisar, ele desligou o telefone, depois ele precisar de novo de mais um apoio, ele vai ter que fazer todas essas etapas novamente para daí ele poder seguir com as atividades dele. Então, fica bem claro aqui, nesse exemplo que tem muita ineficiência nesse processo. Então, o que seria o ideal? O ideal seria que o técnico lá no campo ele conseguisse realizar a atividade dele sem precisar desse apoio. E aí que entra o Virtual Employee Assistant. Então,
nesse cenário, a gente pode começar mapeando quais são os procedimentos mais solicitados por esses técnicos que estão lá em campo. É aí que tudo começa. Essa é a primeira etapa de qualquer projeto de implantação do Virtual Employee Assistant. É entender aonde está a maior dor, aonde onde você vai trazer o maior ganho. Feito isso, levantado quais são os procedimentos mais demandados dos técnicos de campo, o próximo passo é você selecionar um volume de procedimentos adequado conforme o prazo que você tem para entregar algum tipo de resultado. O ideal é que seu assistente tenha pelo menos umas 3 funcionalidades, porque senão o próprio técnico de campo vai achar estranho um negócio que só faz uma coisa só, por exemplo. Então isso atrapalha no engajamento da própria equipe de campo. O segundo passo é definir uma política de acesso para esse Virtual Employee Assistant. Por quê? Diferente de um assistente virtual comum, ele não é público. Então ele tem que estar restrito às pessoas que estão trabalhando naquela empresa ou pessoas que foram autorizadas a prestar serviço para aquela empresa e utilizar esse recurso do Virtual Employee Assistant. Então, o mínimo que essa solução tem que ter é uma camada de autenticação para garantir que nenhum usuário não autorizado vai ter acesso a alguma coisa que ele não deveria. Tá? Também pode ser interessante que você implemente um mecanismo um pouco mais avançado para definir realmente perfis de acesso específicos para um determinado usuário, um grupo de usuários, sendo que você pode falar, olha, esse usuário aqui ou esse grupo de usuário, ele pode ler informação, esse outro aqui não, ele já pode descrever, ou seja, ele pode fazer alterações em outros sistemas que vão estar integrados a esse assistente virtual. Esse outro grupo aqui, ou esse usuário específico, ele vai poder disparar execução de comandos que vão fazer mudanças nos equipamentos de rede que estão atendendo os clientes. Então, isso remetendo ao nosso exemplo lá de telecom. Tá? Você pode seguir a mesma linha de raciocínio para outros casos de uso também, como eu falei anteriormente. E o terceiro passo seria escolher qual canal ou quais canais serão utilizados por esses profissionais para acessar, né, para conseguir interagir com o nosso Virtual Employee Assistant. Hoje a gente sabe que tem uma série de canais possíveis. Então você pode utilizar um website como canal, um aplicativo, seja Android ou iOS. Você pode utilizar o Facebook Messenger, o Slack, o próprio WhatsApp, embora seja bem limitado ainda, o Telegram, que é uma plataforma bem interessante para implementar esse tipo de recurso, e entre outros canais que também são possíveis de ser utilizados para integrar esse Virtual Assistant. E o mais bacana é que você pode começar com um canal e depois expandir para outros, não tem problema nenhum. Você reaproveita todo o restante da solução que você já desenvolveu sem precisar refazer de novo. Tá? Basicamente você vai estar integrando um canal novo, então você talvez precise fazer alguns ajustes relacionados a, olha, esse canal tem botão, aquele não tem, e coisas nesse sentido. Tá? E aí, o quarto passo seria fazer o dimensionamento da nossa arquitetura. De novo, sempre orientado a dados. Então, para dimensionar a arquitetura, você pode usar como referência os dados que você tem da operação como ela é hoje. Então você pega aquelas 3 funcionalidades mais utilizadas, por exemplo, e já faz uma projeção de quanto, além daquilo, só essas 3 funcionalidades iam ser utilizadas. É bom sempre fazer um múltiplo bem bacana nessa análise, porque como o procedimento de interagir com o Virtual Employee Assistant é muito mais fácil do que o formato anterior, de ligar e tal,
De novo, voltando para o exemplo que eu dei lá de telecom, os usuários eles tendem a demandar mais esse tipo de execução de procedimento. Então, se antes eram realizadas 10 chamadas por dia por um único profissional, a tendência é que, com o Virtual Employee Assistant, esse mesmo profissional faça uma centena de requisições para o nosso Virtual Employee Assistant durante a jornada de trabalho dele. Quanto de carga que isso vai gerar no nosso sistema? Então, fazer essa mesma análise. Tá? Claro que se você utilizar uma arquitetura mais moderna, baseada em cloud, containers, serverless, isso facilita muito a questão na hora de você escalar a solução, mas é algo que você precisa realmente fazer da forma tradicional ali, o dimensionamento da sua arquitetura. O quinto passo é definir se a sua infraestrutura vai ficar 100% na cloud, se ela vai ser híbrida, se ela vai ser uma nuvem privada, como é fornecida pela IBM, né, o ICP. E para fazer essa análise, você precisa envolver as equipes responsáveis. Então, você vai precisar envolver a equipe responsável pela segurança, dependendo do projeto que você está implementando, para ver se o cliente ele permite ou não que determinadas informações trafeguem fora da rede dele, e por aí vai, né? Então, é uma etapa um pouco mais, como que eu posso dizer, burocrática. E aí o sexto passo, mas não menos importante, seria subir efetivamente os serviços e as aplicações, respectivamente, na infra selecionada. Então, aqui no exemplo que eu vou mostrar para vocês hoje, eu vou utilizar uma solução híbrida, uma arquitetura híbrida, porque assim a gente consegue abordar um pouquinho de cada um dos mundos, né? O que seria um mundo mais cloud, o que seria um mundo infraestrutura local. Nesse exemplo aqui eu não vou estar falando de uma nuvem privada local, tá? Eu vou utilizar, considerar uma infraestrutura tradicional de VMs, tá? Que estariam integradas através da Cloud IBM, através de um gateway seguro. Então vamos lá. Como vocês já devem ter observado no diagrama, ainda um pouco vazio, mas a gente vai adicionando os componentes neles aos poucos. Basicamente existem três divisões principais aqui de camadas e de infraestruturas. Eu tenho serviços que vão estar disponíveis através da internet, os próprios canais geralmente estão disponíveis através da internet, assim como APIs que podem ser tanto públicas quanto privadas da própria empresa, só que ficam disponíveis na internet. A gente tem a infraestrutura cloud da IBM, que é onde a gente vai fazer o instanciamento de um cluster Kubernetes ou de várias serverless, de várias cloud functions, né, para quem optou por uma arquitetura serverless. E eu tenho a infraestrutura também do cliente, onde a gente também vai instanciar um cluster Kubernetes para subir nossas aplicações containerizadas. Tá legal? Assim que você tiver preparado tanto o ambiente cloud quanto a infra local do cliente com o cluster Kubernetes, o próximo passo seria configurar os gateways seguros. No caso aqui, a gente vai utilizar o serviço também disponível no IBM Cloud, que é o Secure Gateway, que vai utilizar como ponte entre a infraestrutura que está na cloud, né, os componentes que estão na cloud, e os que vão ficar dentro da infraestrutura do cliente. Então a gente tem que configurar no cloud o serviço do Secure Gateway e as respectivas destinations, que vão estar dentro da rede do cliente. E também tem que subir os containers dos clients dentro do nosso cluster Kubernetes que está na infra do cliente. Para conseguir fazer isso aqui, tá? Uma observação importante: os clients precisam estar numa DMZ, ou eles precisam ter de alguma forma, seja através de um proxy, alguma coisa assim, a conectividade à internet, porque a única forma da gente acessar a nuvem através de uma rede interna é de uma internet. Então o gateway ele é mais uma camada de segurança aí para você não precisar expor
sua rede diretamente na internet. Você define com essa equipe de segurança uma listagem de IPs, libera no firewall para ter essa acessibilidade através desse serviço. Aí os próximos itens seriam relacionados à parte do Cloud Foundry em si, que é onde a gente tem uma série de componentes que estão prontos para ser utilizados. Então, a gente vai instanciar aqui um banco de dados relacional, no caso um Postgres, preferencialmente Compose por Postgres. Daí a própria Cloud já vai gerenciar toda a questão de dimensionamento dessa base. Então, é um serviço bem legal mesmo. Praticamente não dá trabalho. Você só precisa criar a sua estrutura de tabelas conforme as necessidades do seu projeto. A gente costuma utilizar essa base tanto para guardar logs, né, que são as interações dos usuários com o nosso assistente, quanto para armazenar também parametrizações, tá, que posteriormente são cacheadas no Redis, que é outro serviço que a gente também costuma instanciar diretamente no Cloud Foundry. Também para essa questão de facilidade, ele também já vem prontinho para você utilizar, você não precisa se preocupar com questões de performance, ele tem alta disponibilidade configurada, e a gente usa ele como fila, como cache de requisições um pouco mais pesadas, que são usadas com frequência e não são atualizadas com uma frequência tão grande assim na origem. Também utilizamos o Redis para guardar a sessão e o contexto que cada usuário está. Então, como a gente está falando de um chat, é importante que ao validar as permissões, você seja bem rápido, bem eficiente. Então, para garantir isso, a gente usa o Redis, que é uma base de dados de chefe-valor, que fica armazenada em memória. Além disso, a gente também tem utilizado bastante o Object Storage para armazenar os dados puramente. Então, você pode armazenar os logs brutos no Object Storage de todas as interações, para depois fazer um processo de ETL, fazer a análise desses dados brutos, porque a gente nunca sabe, né, o que a gente vai precisar lá na frente. Então, a grande vantagem da gente guardar tudo no Object Storage é essa. Então, é uma flexibilidade que a gente não tem numa base relacional, por exemplo, que a gente só passa a ter uma informação a partir do momento que ela é populada em um campo de nossa base de dados. E aí, por último, não menos importante, fica toda a inteligência do nosso assistente, que é o Watson Assistant. Então, é nele que a gente vai implementar toda a interface conversacional e ele que vai fazer todo o processamento de linguagem natural do nosso assistente. Aqui eu não vou colocar nenhum serviço relacionado a Speech to Text e Text to Speak, porque os canais que eu vou utilizar como exemplo aqui, eles são nativamente de texto, embora eles tenham recurso também de áudio, mas a gente sabe que acaba sendo muito mais utilizado por experiência, tá? Eu falo isso porque eu observo nas nossas soluções, a gente até tem esse recurso ativado, mas os usuários tendem a utilizar o recurso de mensagem mesmo, ao invés da voz propriamente dita, até porque com frequência grande eles precisam, pelo menos nos cenários de telecom, informar os nomes de elementos. Esses nomes de elementos são siglas, né? Um conjunto de letras e números que dificilmente um interpretador de voz para texto consegue captar adequadamente e repassar isso para o nosso Watson Assistant, para daí ele poder identificar isso como um elemento de rede e fazer o tratamento adequado, encaminhar a requisição para o lugar correto. Que eu comentei lá atrás sobre perfis de segurança. É importante a gente ter uma camada de segurança na nossa solução. Então aqui a gente tem primeiro um portal para a gente fazer a gestão desses acessos, desses usuários, dos grupos, né, os perfis. A gente também precisa que ficam armazenados, na nossa base de dados Postgres. Assim como toda a parte de auditoria, né? Então, alguém errou a senha, fica salvo na nossa base de dados, toda essa parte. Mas se o seu cliente tiver uma solução já pronta para fazer isso,
ele pode utilizar a solução já existente. Ele não precisa implementar um novo portal de controle de acesso. Você só vai precisar integrar a sua solução com esse portal. Então, e aí tem o componente também que é o nosso controlador da gestão de acesso, que ele faz toda a parte de prover os serviços tanto para a interface web quanto a checagem de perfil nas bases de dados e a validação das requisições que vão vir do orquestrador, que é um componente que eu ainda não falei, mas que a gente vai falar dele no próximo slide. E aí, esse controlador de acesso também salva isso lá no Redis, que é onde a gente consulta depois que a gente já viu que o usuário tem permissão para utilizar o nosso Virtual Employee Assistant. Então, a gente só consulta o nosso banco relacional a primeira vez, quando ele está fazendo o login, que é quando a gente carrega todas as permissões dele em memória e salva no Redis. Depois disso, a gente sempre olha no Redis primeiro. Então, fica muito mais rápido, muito mais eficiente. E tudo começa com uma requisição vindo de um dos canais escolhidos, um ou mais canais escolhidos, que vai passar primeiro por uma camada de abstração de canal, que é onde a gente vai fazer todo o tratamento relacionado ao canal, porque cada canal ele manda informação para a gente num formato diferente. Então, desde o texto em si, até a parte de botões e imagens, documentos, cada um funciona de uma forma e a gente precisa dessa camada de abstração para falar, olha, está vindo do canal WhatsApp, então eu vou tratar de uma forma, está vindo do canal Messenger, vou tratar de outra forma, e por aí vai. Então, essa mensagem já chega para o nosso orquestrador totalmente padronizado, independente do canal que ela foi recebida. Nosso orquestrador vai encaminhar essa requisição para o Watson Assistant, que vai identificar qual que é a intenção do usuário e se ele forneceu tudo que é necessário para ele executar o procedimento que foi demandado. Se tiver tudo certinho, ele vai devolver para o nosso orquestrador já com qual fluxo que precisa ser executado. E nosso orquestrador, antes de disparar esse fluxo, encaminha esse pedido para o nosso controlador de acesso, que vai verificar, conforme a seção do usuário que está armazenada no Redis, se ele tem ou não acesso a essa funcionalidade, se ele pode ler determinadas informações, escrever ou executar, conforme a gente definiu na nossa política de segurança, devolver novamente para o orquestrador e aí sim, efetivamente, disparar o fluxo e todas as automações necessárias para atender o que foi pedido pelo usuário. Todo esse fluxo ele vai sendo auditado durante o processo, então os logs vão sendo salvos tanto no nosso Object Storage quanto no nosso banco relacional, sendo que no banco relacional a gente salva suas informações mais relevantes e já tratadas. Então geralmente a gente salva o que o usuário, qual foi a entrada do usuário, foi uma mensagem, foi um botão, qual foi a frase utilizada, ele deu algum tipo de feedback, qual foi o conteúdo retornado pelo Watson Assistant, qual foi o contexto, qual foi a resposta dada para o usuário lá no canal, na ponta. Então tudo isso fica salvo para que a gente possa ter um controle extraindo métricas, eventualmente lá na frente revisar esses fluxos se for necessário. Então, como eu já tinha adiantado, todos os serviços que demoram um pouco mais para executar e não são atualizados na origem com frequência são armazenados no nosso Redis, no formato de cache. E o Object Storage também é utilizado para fornecer arquivos. Então, imagine que eu preciso de um arquivo doc que está salvo no meu Object Storage. O usuário pode ter nosso assistente pode ter uma funcionalidade que pode ser ativada pelo usuário falando, olha, eu preciso do documento XPTO. E aí, quando ele entender, ele vai lá coletar no Object Storage esse documento e vai encaminhar para o usuário poder fazer download. E aí, apenas uma curiosidade, eu não sei se todos sabem, mas para você fazer uma integração com o WhatsApp, você precisa subir um container, um componente que é disponibilizado pelo próprio Facebook, dentro da sua infraestrutura, para que ele possa se
se comunicar com um broker. Esse broker ele é uma entidade autorizada pelo Facebook para fazer integrações com a plataforma. Para fechar nossa arquitetura, nós temos os componentes que ficam dentro da infraestrutura do cliente, que vão ser os orquestradores que vão fazer as integrações com os respectivos sistemas, sejam eles legados, sejam através de APIs, sejam bases de dados. Então, todos os sistemas que estão dentro da infraestrutura do cliente são acessados de dentro da própria infra. Tá? E esses componentes, eles recebem essas requisições e através da fila do Redis, onde eles ficam pulando essa fila e de tempos em tempos, assim que chega ele identifica novas coisas, ele inicia os fluxos, dispara os processamentos, faz todas as execuções que são feitas dentro da rede do cliente e só depois ele insere de volta na fila para o orquestrador lá do outro lado também poder consumir essa mensagem e devolver a informação que foi solicitada para o usuário. Então, antes da gente seguir para a sessão de perguntas, vou compartilhar um pouquinho com vocês, conforme prometido, os resultados que a gente tem observado nos projetos que a gente implementou para os nossos clientes lá na Ícaro. Então, a gente teve desde cenários onde o cliente teve ganhos de 60% de produtividade até 85% de produtividade. O que isso significa? Que no pior cenário, se você tem uma equipe que leva 5 dias para fazer um determinado serviço, ela passa a levar 3 dias. Bom, se ficou alguma dúvida, vamos aproveitar agora a sessão de perguntas para esclarecer, porque eu sei que é muita informação e deve ter bastante gente aí com curiosidade e para conhecer mais detalhes aí de como que esse tipo de solução funciona e quais os resultados que a gente pode alcançar através dos Virtual Employee Assistant. Muito obrigado e espero conhecer vocês pessoalmente aí quando todo esse momento aí passar. Um abraço, até mais.